Olá, Isaías, e hoje eu quero meditar com vocês sobre um texto em Lucas, do capítulo 12, no verso 21, que diz o seguinte: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, esse texto mostra, né, o contexto, né, fala sobre uma parábola, e essa parábola é do rico insensato, que diz o seguinte: Disse-lhe um da multidão, Mestre, diz a teu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derramarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado para quem será? Assim, agora o texto que nós nos baseamos, não, ou seja, o textual diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nessa tabela que eu fiz, né, para de uma forma didática, nós estamos estudando esse texto. Quando nós falamos do homem natural, ou homem sem Deus, o homem que tende, né, para essa natureza humana, quando se fala em riqueza, o foco principal é acúmulo de bens materiais, riqueza financeira, sucesso terreno, se a procura ou a busca, o foco dessa pessoa é sempre material. Como aqui o próprio texto diz, né? As coisas deles é pensar aqui somente com as coisas do mundo. Porém, né, em contraste aqui, quando fala sobre essa dicotomia, né, busca de riquezas materiais versus a busca por riquezas espirituais, porque nós, como seres humanos, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nós temos a lição que nós estaremos estudando, uma lição de número 12, que fala sobre a promessa de vida abundante. Então, aqui nós precisamos entender bem, então, esse contexto, porque nós precisamos saber que a nossa vida ela não consiste apenas aqui nesta terra. Nós somos seres mortais, né? Antes da queda, imortais. Nós não iríamos morrer. Porém, com a entrada do pecado no mundo, agora nós somos mortais, nós morreremos, que é o salário do pecado, é a morte. Então, sabemos, né, que a nossa vida aqui nesta terra é muito passageira, passa muito rápido. Até mesmo textos bíblicos que falam sobre isso. Aqueles, né, que pela sua robustez conseguir atingir, né, os 70, os 80 anos, ele pode dizer que é um privilegiado. Mas, no geral, é muito rápido a nossa vida aqui nesta terra. E quando nós vemos, né, observamos pessoas que são ricas para com Deus, ela procura, né, o foco dessa pessoa está no desenvolvimento espiritual, no relacionamento com Deus, justiça, amor. Ou seja, ela não está preocupada, o seu foco não está em produção de bens materiais, em riqueza, em sucesso terreno, mas não. Ela está preocupada em fazer a vontade de Deus, estar debaixo da vontade de Deus. Textos que nós podemos fazer essa referência, que nós acabamos de ler, a parábola do homem rico. Mesma coisa, né? Mateus, no capítulo 6, que faz a referência no mesmo texto, tesouro no céu e tesouro na terra. Quando falamos de tesouro no céu, e aí esse texto vai comentar, né? É importante que você faça essa leitura, mas fala ali que quando nós ajuntamos tesouros aqui na terra, a traça, ela come, né? O ferro, ele é corroído, né, pela ferrugem,
Então, tudo isso acontece, estraga, né? Perdemos, mas aquele que ajunta tesouro no céu, ele ajunta para a eternidade. É eterno, é para sempre, não se corrói, né? Não se estraga. Então, Timóteo também, né, fala em capítulo 6, verso 10, que muitas vezes, né, a riqueza material, a riqueza terrena, ela causa muitos males, porque aqui mesmo nós vemos nesse próprio texto que nós fizemos a leitura, diz assim, olha, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, homem, quem pôs a mim o juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, a preocupação dele estava justamente que o irmão, eles queria que fosse repartida a sua herança, e nós vemos isso muitas vezes, muitas pessoas, a inimizade, né, muitos casos, né, de briga, de litígio, judicialmente falando, por, por coisas materiais, mas quando aquele, né, que é rico para com Deus, ele procura fazer as coisas, né, sabendo que tudo que aquilo que nós possuímos foi Deus é quem nos deu, ele procura de uma melhor maneira possível resolver esses casos e até mesmo abrir mão para evitar que é mais importante, né? Nós temos paz de espírito, é mais importante nós temos sermos felizes, né, com aquilo que possuímos, com aquilo que temos, do que ficar querendo, né, às vezes, conseguir as coisas, lutar por as coisas, fazer inimizade por causa de coisas, mas não é, na verdade, aquele que é rico para com Deus, ele não procura, o seu foco não é o mesmo com aquele que é rico para com o mundo. Uma outra coisa importante, né, fala sobre a motivação. Por que as pessoas, né, que é rico para o mundo, qual é o foco, qual é a motivação dele? É a segurança material, é o status social, é o prazer, o egoísmo, a autossuficiência. Aqueles, né, que são ricos para Deus, eles procuram o quê? Qual é a motivação? A glória de Deus. Serviço a Deus e ao próximo. Obediência à vontade divina. Porque aqui, esse paradoxo, não, essa dicotomia mostra muito bem para nós que quando alguém, né, procura adquirir bens materiais, a motivação é que ele acha, né, que ele estando bem, até mesmo, né, às vezes a gente fala sobre essa segurança material, mas é uma segurança financeira, né? Ou seja, ele tem, às vezes, patrimônios para garantir o seu futuro, às vezes tem dinheiro no banco, guardado no banco para poder ter aí como poder de compras, né? Status social, porque quem tem patrimônios, quem tem dinheiro, ele geralmente ele é visto, né, infelizmente na sociedade como uma pessoa importante, né? E outra coisa, autossuficiência, porque quando se tem dinheiro, não se preocupa com dinheiro, né? Você tem recursos, você tem como se sustentar até mesmo sem ter a necessidade de ajudar outras pessoas. Mas quem é rico para com Deus, ele, no primeiro momento, né, ele agradece a Deus por tudo aquilo que ele tem. Paulo fala sobre isso. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que ter abundância, ou seja, ele, com tudo ele se contentava, porque ele confiava, ele agradecia a Deus por tudo aquilo que tinha, e Paulo era um homem culto. Depois, serviço a Deus e ao próximo. Quem é rico para com Deus, ele não pensa somente em si. Ele não está focado apenas naquilo que ele possui e não é egoísta. Ele pensa também no próximo, procura ajudar o próximo. E sabe que, da mesma forma, né, que Deus o ajudou, ele também, né, sabendo que o outro, o nosso semelhante, criado por Deus, passa por um momento difícil, o que está dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus, faz com que ele sinta a empatia, que ele sinta até mesmo o mesmo sentimento, né, que aquela pessoa está sentindo de uma necessidade, ele consegue, né, se colocar ali no lugar do outro e ele consegue ajudar
outra pessoa, né? Obediência à vontade divina. Textos que podem buscar, que vai nos respaldar quanto a isso que estamos falando, é um texto de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Porque nós, né, buscando o reino de Deus, nós estamos fazendo com que este reino que supre, é o reino que supre todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, porque nós precisamos sim de coisas aqui neste mundo para viver. E Deus sabe de tudo isso que nós estamos tendo necessidade. Se nós formos continuar, né, a leitura desse texto de Lucas, no capítulo 12, aqui ele começa a dizer, né, considerai os povos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covo da sua altura? Ou seja, Deus é aquele que sabe de todas as coisas. E quando nós estamos inseridos no reino de Deus, todas as coisas, tudo contribui para o bem-estar daqueles que servem ao Senhor. Humildade e consideração pelos outros. Quando somos ricos para com Deus, nós somos humildes, nós procuramos agir com humildade. Humildade, não podemos confundir esta humildade. Às vezes as pessoas se dizem humildes, se vestem, né, aparentemente de uma forma que tem uma aparência de humildade, mas que na verdade não são humildes, né? A humildade não está na aparência, mas sim na atitude de considerar os outros até mesmo igual ou até mesmo superior a nós, né? Temos a humildade de que sempre nós precisamos, estamos para aprender mais, né? De sabermos que também os outros, da mesma forma que nós fomos criados por Deus, seres criados por Deus, também nós temos que considerar as outras pessoas da mesma forma, né? Então, isso busca, né? Isso só alcançado, né? Essa riqueza, ela só é alcançada quando nós temos Jesus em nossa vida, que é o estudo, que é quando nós falamos de promessa de vida abundante. Quer ter uma vida abundante? Quer ter uma vida abençoada? Aceita Jesus como teu Salvador. Procure a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Deixe que o Espírito Santo te conduza. Fazendo isso, né, você vai dentro desta dicotomia, né, do rico para com o mundo, rico para com Deus. Os seus dias eles vão ser prolongados aqui na face da terra. Deus vai te dar dias longos. Por quê? Porque você está na dependência de Deus. E aí Deus vai cuidando de nós, nos ajudando, nos orientando, direcionando os nossos passos. Provérbios diz, né? Aquele que confia em suas riquezas cairá. Da mesma forma, nessa parábola que nós acabamos de fazer aqui a leitura. Uma coisa, né, que o rico para com o mundo pensa é segurança, ilusória e transitória, dependendo das circunstâncias externas. Quando nós vemos aqui nesta segurança, né, ilusória e transitória, porque nós vemos que se Deus, um texto bíblico que muito reflete sobre isso se Deus não guardar, em vão vigia os sentinelas. Porque nós sabemos que em todos os lugares, né, nós queremos, às vezes, estar seguros, mas não existe uma segurança, né? Existe sim uma falsa segurança, e ela é ilusória, né? Quando nós vemos até mesmo, quando falamos de segurança pública, né? Com todo o esforço que nós vemos que os estados têm, né? Até mesmo as prefeituras têm de colocar pessoas para cuidar, né, da segurança dos cidadãos, e alguns momentos nós vemos que pessoas, né, de má fé, pessoas que realmente que não têm uma vida com Deus, não é rico com Deus, não tem Jesus no coração, muitas vezes roubam, muitas vezes prejudicam, muitas vezes saqueiam, mas quando nós temos a segurança em Deus, nós sabemos que essa segurança ela é firme e duradoura. Não é uma segurança apenas para o dia de hoje,
mas todos os dias, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, baseado na promessa e fidelidade com Deus. Deus está conosco. Deus, ele nos traz uma paz, uma segurança interior. Não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã, às vezes, né? A situação do mundo que nós estamos enfrentando, vendo, né? Assistindo, muitas vezes, nós vemos que o mundo, ele jaz do maligno. Não existe uma segurança realmente no mundo, mas a segurança nossa está em Jesus. Nós nos seguramos, nós estamos numa segurança e que Jesus, ele cuida de nós em todos e nos mínimos detalhes. Durabilidade, né? Transitória, sujeito a perda, roubo, deterioração e morte. Esta é a riqueza do mundo. Transitória. Por quê? Porque podemos perder a qualquer momento. Podemos, ela pode, como a própria Bíblia fala, como já fizemos aqui a leitura, nós citamos um texto onde a traça, a ferrugem, tudo corrói, se deteriora, perde. Muitas vezes, pessoas que juntam patrimônios, mas quando morrem, fica tudo aí. E às vezes se perde, porque não tem quem possa tomar conta daquilo que foi deixado. Sujeito a perda. Outros, né, se preocupam tanto com o seu patrimônio, com aquilo que ele conseguiu adquirir na sua vida, mas, de repente, o banco, né, pega, ou alguém toma, enfim, perde aquilo que tanto ele conseguiu, com muito esforço, até mesmo com muitas horas de trabalho, de perda de sono, aquela preocupação de conseguir, de adquirir, mas não se preocupou como aqueles que são ricos para com Deus. A durabilidade, quando nós falamos de riqueza, ela é eterna. Aquele que junta, né, o ajunta para a eternidade. É aquele que procura ter uma vida de sucesso. O que é ter uma vida de sucesso quando é rico para com Deus? É uma vida que ele sabe que mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo condições financeiras, mas ele pode ajudar ao semelhante. Mesmo não tendo, às vezes, estudo, mas ele consegue dar uma palavra, trazer uma palavra de conforto para até mesmo aquelas pessoas que são cultas, são pessoas que têm conhecimento, mas até mesmo aquela pessoa simples consegue trazer uma palavra de alívio, de conforto, porque ele tem Jesus dentro dele. Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ele tem algo de dentro para fora, como aconteceu com aquela mulher samaritana, que ela pôde escutar de Jesus. Quando as pessoas aceitam a Jesus, você faz dele uma fonte. E essa fonte, ela sai de dentro para fora. Então, isso, né, essa riqueza, não tem dinheiro que pague. Permanece para além da vida terrena. Por que isso? Porque, como eu disse, nós somos tricotômio, corpo, alma e espírito. E isso precisa, a vida abundante constitui isso, numa plenitude, onde todas essas partes elas são preenchidas de modo especial. Nós sabemos, sim, né, que com o pecado, isso houve aquele espelho, né, que era polido, hoje ele está fosco. E não somos mais considerados filhos de Deus, mas filhos por adoção. Quando aceitamos a Jesus, nós começamos a mudar de vida, nós começamos a refletir a imagem de Jesus aqui nesta terra. Com isso, nós sabemos que esta durabilidade, né, esse material, vamos dizer assim, ele dura para a eternidade, para sempre. Não fica somente aqui na terra, porque nós vamos um dia estar com Jesus na eternidade. Uma herança incorruptível. Falamos isso, né? Incontaminável e imarcessível, né? Ou seja, nós temos incorruptível, ela não se corrompe, ela não se estraga, né? Incontaminável, ela não se contamina, ou seja, nós somos abençoados por Deus
nesse particular, neste ponto, porque Deus nos deu algo precioso, que não somente serve para esta terra aqui, quando nós vivemos para esse momento aqui da terra, mas também para toda a eternidade. Retorno do investimento. Olha só, rico para com Deus, o rico para com o mundo. Quando nós falamos de retorno de investimento, satisfação monetária, potencial para angústia e vazio espiritual. Então, quando nós vemos lá, né, que vemos o homem que é rico para o mundo, né, seja rico, aquele que junta a riqueza aqui nesta terra, ele está preocupado porque hoje, né, como nós já estamos atravessando esse momento difícil, que o dólar está alto, de repente o dólar está baixo, e às vezes nós perdemos, temos patrimônio, perdemos, ganhamos, enfim, é um transtorno que a preocupação, a mente da pessoa fica toda preocupada com tudo que está acontecendo, fica até mesmo procurando tentar fazer, resolver de um modo que ele mesmo procurando achar um jeito para não perder dinheiro, não ter prejuízo, e tudo isso traz uma perturbação de espírito. Mas, quando nós investimos no reino de Deus, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos propósito, vida eterna, realização plena. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós investimos na obra de Deus, o retorno é certo. Nós temos a certeza de que nós estamos ajuntando, sim, tesouros no céu. Nós estamos, sim, agradando a Deus com aquilo que nós estamos fazendo, semeando uma boa semente, fazendo realmente aquilo que Deus quer. E isto traz para nós um retorno muito forte, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Qual é o risco disso? Ansiedade, quando somos ricos para o mundo. Preocupação, falta de propósito, condenação. Está vendo só? E aquilo que eu li e falei, né? Que as pessoas ficam ansiosas, crise de ansiedade, estudamos na lição anterior, né, sobre a preocupação, a ansiedade, o que será amanhã, como que vai estar as coisas amanhã, será que amanhã eu vou ter como fazer um investimento, vou deixar de investir, eu vou fazer isso, vou comprar, vou vender, todas estas preocupações estão com o homem natural, mas aquele que tem a sua vida nas mãos de Deus, pode até perder os bens materiais, mas ele vai ganhar realmente, porque ele busca o reino de Deus, ele busca fazer a vontade de Deus. E aí diz novamente, né, o homem rico que armazenou os seus bens. Uma preocupação com os seus bens, mas aqui, louco. Hoje mesmo, né, que diz lá, né? Mas Deus te disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? Para quem será? Essa reflexão, né, que nós precisamos entender hoje. Para quem será? Por que tanta correria? Por que tanto desespero? Por que tanta preocupação? Por que essa ansiedade, sabendo que nós precisamos? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele tudo fará. Né? Fala ali sobre ansiedade, né? Perseguição, mas ganho espiritual. Mateus, das preocupações desse mundo sufocam a palavra. Nós vemos o texto, né, naquele texto da semente, quando o semeador, né, sai a semear e ali várias sementes caem em várias terras. E quando nós vemos que alguém, né, está nessa situação, sufocam a palavra. A palavra não consegue ali crescer nesta terra. E resultado final, um vazio espiritual, potencial condenação eterna. Quando as pessoas são ricas para o mundo, e aqui o texto, quando nós lemos dessa palavra, fala sobre isso, que ajuntando aqui tesouro na terra, porém não tem a sua vida, porque como criaturas de Deus, nós precisamos novamente reatar aquela comunhão que tínhamos antes da queda do homem. Então, como nós precisamos e podemos fazer isso? Por isso que diz aqui, olha, potencial condenação eterna, que aqui o texto, essa palavra diz. Nós precisamos entender que nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador se quisermos ser ricos, se quisermos ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, se quisermos entender como é importante ser rico para com Deus.
E ali diz abundância espiritual. É o seu espírito que é aquilo que eu disse, não? A tricotomia, o homem-espírito, o homem interior, como Paulo fala. Esse homem interior, ele precisa estar conectado com o Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus, entendendo os propósitos de Deus, investindo no reino de Deus, para que esse investimento vai lhe conduzir à vida eterna, como aqui está escrito, uma vida abundante aqui na terra e também, posteriormente, a vida eterna. E o mais importante foi isto: quando aceitamos a Jesus, cremos em Jesus, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela nos traz a alegria, né, que é o mais importante, a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, que é aquela alegria que o Jesus nos dá. Mateus 25, 34, juízo final. Eles não participarão, nós, né, que estamos em Cristo, nós que aceitamos a Jesus. Um dia, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Um dia, Jesus vai vir buscar, que é o que ela diz, um povo especial, zeloso e de boas obras. E você, né, pode dizer que você está inserido neste povo que um dia vai morar no céu com Jesus? Apocalipse, Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós estamos aqui para vivermos esta vida, vivemos uma vida abençoada, viver uma vida de paz, viver uma vida de tranquilidade, viver uma vida em que a maior riqueza que nós temos é ter Jesus em nós. Que Deus te abençoe.